Bom dia, pessoal. Esse é o webinar Fearless SonicWall, novidades e demo ao vivo. Então, vamos falar um pouco sobre as novidades do SonicWall e terminar com um demo de algumas funções avançadas, que depois a gente vai explicar. Tenho aqui conosco o Márcio Mingorance, o coordenador de tecnologia da Bravo, e a gente vai fazer um bate-papo aqui. Em alguns dos slides ele vai comentar mais profundamente algumas das tecnologias. Bom dia, tudo bom, pessoal? Então vamos lá. Primeiro, então, a SonicWall. A SonicWall é uma empresa que não começou ontem, né? Ela tem mais de 25 anos de experiência e ela é reconhecida líder como segurança de rede. Por que ela é uma líder em segurança de rede? Aqui alguns números para corroborar isso, né? Então, parceiros, em todo o mundo hoje existem 18 mil parceiros de tecnologia, como a Bravo Tecnologia, capaz de apoiar vocês em suas implementações de SonicWall. Aproveitando o gancho, deixa eu comentar só algumas coisas sobre a própria Bravo Tecnologia. Então, aqui o site da Bravo Tecnologia é bravotecnologia.com.br, como está marcado aqui em cima, tá ok? Tá? Então, esse aqui é o nosso site. Aqui estão as nossas soluções. Então, brevemente, soluções de antivírus, principalmente Kaspersky, soluções de anti-spam, segurança, soluções de anti-spam da Barracuda, tanto em appliance como em nuvem, tá? Filtragem web da SonicWall, que a gente vai falar inclusive nesse webinar, firewall de aplicação web. Então, se você tem uma aplicação web que quer proteger, a gente pode colocar um firewall específico para isso, que é conhecido como WAF, tá? Uma parte de segurança, incluindo Next Generation Firewall, rede sem fio e gerenciamento. Todos esses assuntos a gente vai abordar nessa apresentação. Outras soluções de performance e entrega de aplicações. Então, você está precisando entregar aplicações dentro da sua WAN para suas filiais, acelerar a comunicação entre data centers ou de data center para suas unidades. Tem as soluções de aceleração de aplicações na WAN, né, e acelerações de storage. Tá? Então, sempre que você quiser, você pode entrar aqui em vídeos do YouTube, que tem vídeos gravados de webinars com todas essas soluções. Ok? Continuando, Barracuda Backup, uma solução muito interessante. Inclusive, eu escrevi um artigo aqui, porque somente o backup em nuvem não é uma boa ideia, tá? Então, recomendo ler esse artigo aqui, porque muitas pessoas elogiaram o artigo, tá? Então, recomendo que vocês leiam. Continuando, Zerto, Disaster Recovery, uma solução também muito interessante. Se você está preocupado em ter seus dados em mais de um local, para quando tiver desastre no local, você rapidamente voltar à operação, Zerto é uma solução que vai garantir que isso volte à operação em minutos. Por volta de 10 minutos, mesmo em empresas médias e grandes, a gente consegue fazer ela voltar a operar em questão de minutos. Tá? Então, muito interessante. Como eu já te disse, acessem lá os vídeos do YouTube. Lá no YouTube você vai ver um vídeo do Zerto. Tá? E para concluir, virtualização de VMware, virtualização de servidores com VMware. Tá? Além da gente vender licenças e renovações de suporte para vocês, né? O nosso forte mesmo é serviço. Então, se você tem uma solução VMware que já está na versão 5, 5.1, 5.5, saiba que você está bem atrasado. Hoje já estamos já há algum tempo na versão 6.5, tem várias melhorias, inclusive com proteção, tá? Então a gente recomenda fortemente que você atualize para a versão 6.5. Para isso, sua licença tem que estar em dia, então entre em contato com o nosso comercial para cotar o preço do suporte Sony, do suporte VMware, para que permita que você faça as atualizações para a última versão, e entre em contato também com o nosso comercial para saber propostas de upgrade para a versão 6.5, tá? Então, esse é nosso forte é serviço
com VMware, tá? Aqui os vídeos que eu já comentei com você, então tem aqui, ó, vídeo de VMware, vídeo sobre ransomware, vídeo sobre Kaspersky Hands-On, sobre Zerto. Então os vídeos também você pode acessar diretamente da página da Bravo Tecnologia. Esse webinar amanhã vai estar disponível nesta página aí, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas, tem lá um painel que você coloca a sua pergunta, eu vejo a pergunta aqui, e se for fácil responder, eu e o Márcio respondemos na hora. Se for mais complicado responder, a gente deixa para o final. Então eu peço aí, falando só, vou responder no final, peço para que no final você refaça a pergunta, e aí no final a gente responde, tá? Bom, é isso que eu tinha que falar sobre a Bravo, e só para concluir, a gente é parceiro desses fabricantes aí, incluindo, né, SonicWall, tá? Onde a gente é parceiro já há mais de 10 anos, daqueles 18 mil parceiros em todo o mundo, no Brasil tem por volta de 200 ou 300 parceiros, e a Bravo é entre os 3 maiores parceiros SonicWall, tá? A gente tem centenas de equipamentos vendidos, centenas, tá chegando a gente já pode falar que é milhar, tá? De equipamentos vendidos da SonicWall, ok? Tá? Aqui alguns clientes, né? Se você quiser ter uma visão de todos os nossos clientes, né? A gente não pode dizer as soluções que cada um desses clientes adquiriu, mas clicando aqui por cliente, você vê aqui nossos principais clientes, tá? Um que eu posso comentar é a própria Uninove, que a maior solução SonicWall do Brasil é da Uninove, quem vendeu foi a Bravo, tá? Aqui você pode localizar a sua empresa, então sua empresa, por exemplo, está relacionado com comunicação, né? Então é só clicar aqui que vai aparecer todos os clientes associados à comunicação, tá? E assim por diante, tá? Então fiquem à vontade para entrar aqui e ver nossas soluções, nossos clientes e ler os nossos artigos no blog, tá ok? É isso que eu tinha a falar sobre a Bravo Tecnologia. Voltando então à liderança da SonicWall, 18 mil parceiros em todo o mundo, mais ou menos, né? 3 milhões de firewalls entregues. Quando a gente soma 3 milhões de firewalls entregues, se você somar todos os firewalls dos fabricantes colocados de segundo a 10º lugar, então você pega o segundo, terceiro, quarto, até o 10º lugar, soma todos os firewalls que eles venderam, não chega a 3 milhões. Então a gente pode dizer que, considerando o Firewall Appliance, a SonicWall tem mais de 50% do mercado em unidades entregues. Tá? Então é claramente um líder, tá? São mais de 200 patentes, então algumas coisas vocês vão ver aqui hoje, são mais de 500 mil de clientes, tá? Muitos deles têm muitos firewalls por isso, né? E 1 milhão de redes protegidas, tá? Em mais de 150 países. Então isso mostra a liderança da SonicWall. 1.300 colaboradores em todo o mundo, inclusive no Brasil, tá? Inclusive com suporte que não fica no Brasil, mas o suporte fala português. A gente vai falar mais sobre isso depois. Então agora vamos falar um pouco sobre o crescimento dos ataques cibernéticos. Todo mundo sabe que cada vez é uma guerra de rato e rato, é uma guerra de gato e rato. Toda vez que os hackers descobrem novas maneiras de atacar, as empresas de segurança criam ferramentas para coibir esses ataques, né? E os ataques estão crescendo. Então, não basta ter uma solução simples de um firewall baseado em Linux, por exemplo, hoje já é algo muito atrasado, que não vai conseguir proteger contra a maior parte desses ataques, tá? A gente pode chegar, então, a 22 milhões de ataques por dia. Então, realmente, é explosivo, tá? Eu vou falar brevemente do relatório de ameaças da SonicWall 2017. Todos os anos a SonicWall emite um relatório com as novidades, né? Mostrando quais são os avanços e quais são os avanços dos criminosos cibernéticos e quais são os avanços da indústria de segurança da informação. Então vamos começar pelos bad guys, né? Primeiro, ransomware, todo mundo já ouviu falar em ransomware. Aqui tem os números, 3,8 milhões para 638 milhões em 2016. Então, de 2015 para 2016, cresceu 167 vezes. O ransomware continua crescendo, em breve vai ter o relatório
2018 com os números de 2017 e a gente vai mostrar para você que o ransomware continua crescendo. Então, hoje, o principal fator para você convencer o líder da sua empresa, o financeiro da sua empresa, que você precisa de uma solução avançada de segurança, é o ransomware. O ransomware pode trazer um prejuízo de imagem para a sua empresa, porque você pode perder os dados dos seus clientes, e isso é muito ruim. Pode trazer um prejuízo de faturamento da sua empresa, pelos mesmos motivos, perder os dados, não tem mais como atender os clientes, perde o faturamento, perde os clientes. E mais, se você resolver pagar o resgate, você está correndo o risco de perder dinheiro e não ter seus dados de volta, porque são criminosos, eles pode ser que não tenham palavra, tá? Então, você ainda está correndo o risco de perder dinheiro pagando resgate, que não é pouco, tá? E esse resgate ser um valor exorbitante, né? Hoje o resgate está sendo pago em bitcoins. O último resgate que eu vi, o atacante estava cobrando 1 bitcoin para o servidor. Eram 5 servidores que o cliente tinha atacado. Então vamos ver agora quanto é que está o preço do Bitcoin. Então eu vou clicar aqui para mostrar um gráfico, para mostrar o preço atual nesse instante do Bitcoin. Então o Bitcoin hoje está valendo R$ 55.820 neste instante, tá? Então, voltando aqui à apresentação, se o atacante criptografar 5 dos seus servidores e pedir o resgate, 1 Bitcoin para o servidor, 5 servidores, são R$250 mil que ele está pedindo para você. Então, esse é um argumento muito forte que você pode usar para o teu financeiro. Outro são os ataques DDoS IoT. O que é DDoS? É um ataque onde eu uso o serviço, por exemplo, se eu mandar uma enxurrada de e-mails para o seu servidor de e-mail, eu derrubo o seu servidor de e-mail. Mas você não pode fechar a porta, porque o seu servidor de e-mail tem que receber e-mail. Então, um ataque de DDoS é um ataque onde eu uso um serviço normal, mas eu coloco um volume muito grande de ataques e derrubo, né? Aí você fala assim, se você só tem um Firewall Linux, você não consegue coibir ataques DDoS. Mas com um Next Generation Firewall SonicWall você consegue. E o que é o IoT? IoT é Internet das Coisas. Hoje, se você pensar o que é a internet das coisas, um exemplo são as câmeras IP. Então, as câmeras IP conversam IP e não são seres humanos, são equipamentos. Então, por isso que é a internet das coisas, porque são equipamentos conectados na internet que mandam informações, podem ser gerenciados. Outro exemplo de internet das coisas são os modems de acesso à internet que estão aí espalhados aí por todos aqueles modems DSL, cable, que estão espalhados por nossas casas e por muitas empresas pequenas, tá? Então, esses modems também podem ser atacados. Então, a gente tem ouvido ataques, principalmente em câmeras IP e nesses modems, onde o pessoal altera o software desses equipamentos e ele passa a ser um vetor de ataque, onde o hacker consegue sequestrar milhares, até milhões de equipamentos e fazer ataques coordenados a certas empresas. Aí não há... precisa ter muita inteligência para proteger sobre ataques desses, né? Outros pontos que eu vou falar mais brevemente são os malwares, que são passados de forma criptografada, e os malwares em ambiente Android. É muito comum que as pessoas ainda hoje em dia não considerem o telefone como um ativo de TI. Então, eles não se preocupam em colocar nenhum tipo de proteção no telefone. Os hackers, sabendo disso, hoje estão colocando nas lojas lá um monte de aplicações falsas para usar os hackers como ponto de ataque para, a partir dos mobiles, atacar as empresas internamente. A gente vai falar disso em breve. E as proteções? As proteções estão aqui. Essas proteções são ainda de 2017. Tá? Então eu não vou comentar muito com elas aqui agora, estão aí, mas ao longo dessa apresentação eu já estou mostrando para vocês quais são os avanços já para 2018. Então aqui só está apresentado, está um pouco defasado, então eu vou fazer a apresentação a seguir. Tá? Muito bem, qual é o principal problema que a gente está identificando? Hoje o maior problema que está acontecendo é a falta de mão de obra especializada para proteger as redes dos clientes finais. Então, é muito difícil que empresas médias consigam contratar profissionais. Tem muitas vagas em aberto, tá aqui, ó,
1 milhão de vagas em aberto e se espera que até 2019 tenham-se mais 6 milhões de vagas em aberto. Então, as pessoas que se prepararem para ser profissionais de cibersegurança vão poder ocupar, mas se espera que esse buraco de vagas em aberto só vai aumentar. Tá? Isso pode ser uma boa notícia para os profissionais de TI que estejam se capacitando em cibersegurança, mas não é uma boa notícia para as empresas que precisam de profissionais de TI para analisar os ataques. Então, qual é a melhor sugestão disso? Usem a experiência dos parceiros, dos 18 mil parceiros de segurança da SonicWall, das quais a Bravo é um deles, né, para ajudar vocês a tomar as melhores decisões de segurança. Sempre a gente vai trazer informações como relatórios, para você convencer o seu chefe de evoluir na tecnologia que você precisa colocar dentro da sua empresa, ok? Continuando, uma visão da SonicWall. Então, em 3 colunas. Quais são as ameaças avançadas hoje? Quer dizer, as ameaças que passam tranquilamente, nenhum firewall Linux vai conseguir pegar nada disso aqui. Vai passar batido, tá? Qual que é o desafio? Quais são os componentes críticos? Então, as ameaças avançadas. Já falamos do ransomware, tá? Vamos falar brevemente do Zero Day. O que é o Zero Day? Para falar de Zero Day, eu tenho que falar para vocês do que é uma ameaça de dia zero, né? O Zero Day é uma ameaça de dia zero. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que um cara muito bom em tecnologia, mas mal intencionado, pesquise e descubra uma vulnerabilidade no Windows que ninguém tenha descoberto até o momento. A partir do momento que ele descobre essa vulnerabilidade permite que, por exemplo, eu dê uma série de comandos do lado de fora da empresa e consiga tomar o controle desse equipamento. Tá? Muito bem. Se esse estudioso, esse hacker fosse bem intencionado, o que ele faria? Ele pegaria essa descoberta, né, dessa vulnerabilidade e encaminharia para a Microsoft. A Microsoft agradeceria ele e faria uma correção. Por isso que vocês recebem correções todas as terças-feiras, né? Correções de segurança que são de muitas pessoas que descobrem vulnerabilidades e informam a Microsoft, ou a Microsoft descobre essas vulnerabilidades, ou a SonicWall descobre essas vulnerabilidades e avisa a Microsoft. Muito bem, mas esse profissional não é um profissional do bem, é um profissional do mal, é um hacker do mal. Então o que ele faz? Ele fala, bom, eu posso ganhar dinheiro com isso. Eu vou pesquisar na Deep Web, que é uma web que não está acessível normalmente por mecanismos de busca, na Deep Web por um mercado de compra de vulnerabilidades não conhecidas, para saber quanto que estão pagando. Se você fizer algumas pesquisas, eu não tenho telas aqui, mas se você fizer algumas pesquisas, você vê que esse comércio paga, né? Ou seja, tem pessoas dentro da Deep Web que pagam $1 milhão por uma vulnerabilidade não conhecida da Microsoft. Muito tentador, né? Então tem muita gente hoje, né, que deixou de atuar profissionalmente e está fazendo pesquisa para descobrir vulnerabilidades para vender nisso e fazer dinheiro. Tá? Então esse mercado do cybercrime é muito organizado. Né? Então tem pessoas que são os pesquisadores que ganham essa quantidade de dinheiro. E o que esses grupos de criminosos que pagam $1 milhão fazem com essa ameaça de dia zero? Né? Elas podem fazer, por exemplo, um vírus para entrar na empresa e coletar, fazer um ataque ransomware bem coordenado mundial e ganhar milhões e milhões e milhões de dólares. Tá? Então esse $1 milhão aí que foi descoberto nessa ameaça fica sendo fichinha. Né? Então a ameaça de Zero Day é isso. Tá? O malware criptografado é meio óbvio, né? Malware enviado em criptografia, o DDoS já expliquei, phishing também, eu já expliquei que principalmente aquele e-mail malicioso, tentando convencer você de algum benefício para você clicar num link. Então, quando você fala assim, eu estou seguro, basta não clicar em nada, você está realmente se protegendo do phishing, mas você não está se protegendo das outras coisas. Então, não clicar em nada se protege do phishing, ok? Mas não protegem dos outros ataques, ok? Muito bem, qual que é o desafio, então, hoje em dia? O desafio hoje em dia é que os ataques não são só via rede. Então, não é um hacker lá tentando passar o firewall, tentando quebrar o firewall, tentando abrir uma porta do firewall. Não é mais isso.
Todo mundo já sabe que tem firewall fechando todas as portas. Então, ninguém mais está tentando acessar. O pessoal usa, por exemplo, um navegador. Então, eu mando um e-mail com um phishing, com um link, quando clica está lá no navegador, e quando o cara abre o navegador, ele não precisa clicar em nada no navegador. Só o fato dele abrir já carrega um applet lá que já instala alguma coisa na máquina. Tá? Usando uma vulnerabilidade de Windows que não está conhecida ainda, ou que você não atualizou na sua máquina. Ok? Tá? Então, hoje, qualquer veículo, por exemplo, um e-mail, um navegador, os apps que vêm nos telefones, tá? E até os arquivos, que é o que a gente hoje enxerga como mais comum. Só que os ataques hoje estão movendo para esses outros veículos, além dos arquivos. Qualquer tráfego, isso é muito importante. Se você, por exemplo, tem uma máquina com HTTPS acessando um outro site, um servidor web, esse tráfego está criptografado. Então, qualquer faro que está no meio do caminho não está analisando o conteúdo dessa comunicação. Tá? A gente vai ver aqui que o SonicWall ainda tem a capacidade de inspecionar o tráfego SSL criptografado. Tá? Então, a gente vai ver como que a SonicWall vai fazer isso. Outro ponto, qualquer rede, eu comentei para você, né? Rede sem fio, equipamentos mobile, né? Então, imagine, a pessoa está com o seu telefone corporativo, que você não colocou antivírus, ele foi para casa, resolveu baixar lá a atualização do WhatsApp. E veio a atualização do WhatsApp. Atualizou o WhatsApp, na verdade, essa atualização do WhatsApp não fazia nada, só era um monte de propaganda, só que, de maneira secreta, estava instalando uma outra aplicação, essa sim é uma aplicação que capturava tudo que você fazia no seu telefone. Tá? Então esse foi um exemplo, mais de 1 milhão de pessoas baixaram essa atualização de WhatsApp fraudulenta, tá? E instalaram malware no seu telefone. Então, se você souber de alguém da sua empresa que baixou qualquer atualização de WhatsApp, saiba que você tem um trojan dentro do telefone que pode estar circulando dentro da tua rede. Por quê? Quando você chega com o celular no trabalho, a primeira coisa que você faz é conectar na rede wireless do trabalho, que está no mesmo segmento da rede dos servidores. Né? Então, olha o perigo. Tá? Então, hoje, o desafio é como que eu vou me proteger desse malware móvel, né, num aplicativo mobile. Tá? Uma das possibilidades é colocar uma solução de antivírus para o telefone. Abrindo um parênteses aqui, a gente recomenda as soluções da Kaspersky, tem antivírus para telefone, você paga uma licença a mais, então se sua empresa, por exemplo, tem 200 desktops e 10 telefones, você vai pagar 210 licenças para proteger todos os desktops e telefones da empresa. Tá? Então, por um custo a mais pequeno, você já protege todos os dispositivos, sejam os desktops, sejam os mobiles, ok? Tá? E aí, como eu já comentei, qualquer dispositivo, seja um PC, um telefone, até o Internet das Coisas, IoT, tá, ok? E quais são os componentes críticos? Então, a SonicWall vai inspecionar todo o tráfego SSL, depois eu vou comentar sobre isso. A SonicWall, muitos antivírus, muitas soluções falam, olha, nós temos machine learning, nós temos aprendizado de máquinas. A SonicWall já tem aprendizado de máquinas há muitos anos. É que ela nunca deixou explícito isso, com este nome. Mas ela tem uma rede lá com muita inteligência, com pessoal capacitado para analisar os casos, e 99% dos casos já são identificados por Machine Learning, a gente vai mostrar alguns slides sobre isso. Detecção e bloqueio do dia zero. Então, um determinado ataque de uma vulnerabilidade que não é descoberta, né, a SonicWall, pelo Machine Learning, consegue identificar um acesso estranho fora do comum, identificar isso como um possível ataque e já criar um alerta para mandar automaticamente para o fabricante em questão. Hoje a SonicWall é o maior contribuinte da Microsoft, por exemplo, em identificar ameaças de dia zero por comportamento, por aprendizagem de máquina, detecta, bloqueia e avisa o fabricante em menos de 24 horas. Então existe um ranking entre todos os fabricantes com o prazo que, geralmente, uma vez detectada a ameaça zero, quanto tempo a SonicWall avisa, né? Ou até ela mesma, a SonicWall, pode criar uma proteção para tapar o buraco, que seria um virtual patch. Então, se eu tenho lá uma vulnerabilidade no Windows, eu posso criar um virtual patch no firewall para proteger desse ataque ao Windows. E aviso a Microsoft para a Microsoft se proteger desse ataque de dia zero, tá?
Sandbox, a gente vai falar no próximo slide também o que é o sandbox. Basicamente, o sandbox, vou falar rapidamente aqui, a tradução seria uma caixa de areia, ou seja, seria um laboratório com múltiplos. Então, imagina, eu peguei um código muito diferente de tudo. Então, uma vez que identifiquei esse código de segurança, esse problema de segurança, eu envio para um conjunto de supercomputadores dentro da SonicWall, que tem lá um monte de equipamentos com diferentes sistemas operacionais, tá? Até de telefone, virtualização, telefone, várias versões de Windows, várias versões de Linux. Então eu submeto esse código estranho em vários desses computadores e mais, eu acelero o clock desses computadores para saber se essa ameaça pode ser que ela exploda tardiamente, tá? Esses códigos maliciosos avançados são chamados APTs, que é Advanced and Persistent Threats. Por que eles são avançados? Porque eles são baseados em ameaças de dia zero, ou seja, eles entram eles entram nos sistemas operacionais de maneira muito subterfúgio, passando qualquer tipo de proteção. Tá? Uma vez lá dentro, eles começam se eles já começam a ativar, isso é detectado pela heurística, que vê lá comportamento anormal. Mas os APTs, muitas vezes, eles entram na máquina e eles só querem se disseminar, mas eles ficam dormentes, tá? Então, lá dentro do sandbox, lá dentro da SonicWall, eu vou ter um reloginho dentro de todas essas máquinas Windows, Linux, Android que tem lá rodando, eu vou ter esse reloginho rodando muito rápido. Então, eu consigo simular em poucos segundos, semanas ou meses do código rodando dentro daquele sistema operacional. Então, eu consigo rodar isso muito até que ele exploda, tem uma detonação, né? Ou seja, aconteça alguma coisa diferente. Uma vez que der a detonação, eu identifico, opa, isso era um APT, acabei de identificar, então esse executável estranho realmente é um APT, vou bloquear em todos os lugares, vou criar assinatura, vou criar todas as tecnologias. Então, o sandbox, resumidamente, é uma maneira de eu avaliar qualquer código que possa rodar em qualquer sistema operacional, não só no sistema operacional que você tem, mas qualquer um, e ainda simulando um tempo muito grande, em poucos segundos. Tá? Basicamente, o sandbox é isso. Eu não consigo rodar o sandbox dentro da sua empresa, eu não consigo rodar o sandbox dentro do Firewall. Por isso que ele roda em nuvem, porque lá eu tenho supercomputadores para simular esses ambientes. E a SonicWall, além disso, ela tem o sandbox multimotor, ou seja, além do sandbox da própria SonicWall, existe o sandbox de outros fabricantes que rodam em paralelo. Tá? Então, assim, é como se eu tivesse múltiplos antivírus rodando simultaneamente lá, tá? De múltiplos fabricantes. Tá? Então, ele bloqueia o arquivo até o veredito se ele vier via tráfego de SSL. Se ele vier por outro ponto, como por exemplo no e-mail, aí não tem como bloquear, mas ele manda um aviso para você, olha, identificamos que um arquivo chegou na máquina do fulano, então aquela máquina provavelmente está como é que chama? Infectada, pode ser que não vai explodir ali, porque se é um APT, ele só vai explodir dali a semanas, meses, né? Então não vai ter nenhum ponto, não é tão crítico assim se for um APT mesmo. E terminando o componente crítico, né? E aí a gente recomenda a Kaspersky que coloque segurança de endpoint, tanto nos seus telefones quanto uma segurança avançada nos seus desktops. A Kaspersky também tem ferramentas anti-APT, então é uma boa dupla aí, SonicWall na borda e APT no endpoint, ok? Continuando, então a plataforma da SonicWall vai ter tudo isso que eu já comentei. Ele vai ter o Capture, que é o sandbox em nuvem multimotor que eu acabei de explicar. Ele é um Next Generation Firewall, então ele não é um firewall comum. Então ele já tem lá um algoritmo com machine learning, com aprendizagem profundo para detectar não só ataque de portas, mas ataques de OIT, de comportamento. Ele vai fazer inspeção TLS e SSL, e eu vou explicar agora como é que é essa inspeção. Muitos estariam perguntando assim, mas como que o SonicWall é capaz de abrir uma conexão SSL e inspecionar lá dentro? Tá? Então vamos lá. Imagine uma conexão HTTPS para um servidor comum qualquer. Tá? Então imagine que um cliente dentro da sua empresa faça uma conexão
HTTPS para um servidor, por exemplo, que era de um hacker. Então ele clicou lá num phishing e fechou uma conexão HTTPS com um servidor web de um hacker, tá? Muito bem. Como o SonicWall está no meio do caminho, ele vai usar uma técnica que antigamente era usada como uma técnica de hacker para ataques, mas ele vai usar uma técnica chamada Man in the Middle para poder inspecionar esse tipo de tráfego. Então vamos lá. O usuário lá recebeu um link com phishing. Ele não tinha um anti-phishing na máquina, recebeu o link. Não tinha um anti-spam, não tinha um anti-phishing, recebeu o link. Aí ele clicou no link. Quando ele clicou no link, fez a comunicação com o servidor web em SSL, HTTPS, tá? Do servidor lá do hacker. E aí ele vai lá, por exemplo, digite aqui a senha do seu banco, digite aqui para atualizar o cadastro. Imagina que é isso, tá? Então o cara lá digita e se entrega tudo. Fala o nome da mãe, a cor do cachorro, fala tudo, né? Então qualquer coisa que ele... depois o hacker vai lá, pega aquelas informações e vai lá e limpa a conta do cara, tá? Muito bem. O que o SonicWall faz, então? Ele atua como um Man in the Middle. O que é o Man in the Middle? Então, quando a máquina lá interna do cliente tenta fazer assim, quer estabelecer uma conexão HTTPS, em vez do firewall SonicWall deixar esse pacote passar, ele fala assim, beleza, eu sou o servidor HTTPS que você quer fechar uma conexão, está aqui o meu certificado, vamos fechar a conexão SSL. Então, o cliente fecha a conexão com o servidor fecha a conexão com o SonicWall, achando que está fechando com o servidor. Na outra ponta, o software do firewall abre uma conexão HTTPS dizendo assim, olha, eu sou aquele cliente bobinho lá que você vai roubar, eu estou querendo abrir uma conexão SSL para nenhum firewall entre nós aqui inspecionar o que a gente está fazendo, beleza? Beleza. Então, o que o SonicWall faz? Em vez de ele permitir que a conexão SSL seja feita ponta a ponta, ele atua como Man in the Middle. Então ele abre uma conexão SSL do ponto de vista do cliente e abre uma conexão SSL do ponto de vista do servidor. E ele fica com um homem no meio do caminho, Man in the Middle, analisando lá o tráfego para ver se está passando alguma coisa errada. No momento quando ele vê lá atividade de phishing, ele bloqueia e fala, opa, isso é phishing, não vou deixar. Tá? Então tá aí como que funciona a inspeção SSL, isso é muito legal, muito interessante, tá? Os hackers aí, os ataques de hackers que estão vindo por conexões SSL estão sendo coibidos por essa tecnologia de inspeção SSL da SonicWall, tá? E terminando, a proteção wireless e mobile, tá? Então qualquer dispositivo, então como é que hoje os access points da SonicWall, eles têm proteção contra ataques, uma série de proteções que eu não vou detalhar aqui, tá? E essa rede de wireless da SonicWall, ela não fica misturada com a sua rede de servidores. Então, eu posso, por exemplo, criar regras do tipo, olha, você quer acessar a internet? Beleza, mas da internet você vai para fora, você não vai nada para dentro. Então, todo mundo que conecta nessa rede wireless não pode acessar os servidores. Ah, mas eu preciso de uma rede wireless para equipamentos corporativos. Beleza, então você pode, nessa mesma infraestrutura, criar uma segunda rede wireless em paralelo, funcionando simultaneamente nos mesmos equipamentos, um outro SSID, onde nesse SSID vai obrigar que se autentique no AD e só pode ser equipamentos específicos liberados por vocês, bem controlados, com antivírus, etc, etc. Então você consegue manter múltiplas redes para atender seus clientes, para atender seus funcionários e para atender os funcionários com equipamentos corporativos, por exemplo. Então essa é até uma recomendação da Bravo de criar 3 redes. Para os colaboradores que querem acessar a internet com equipamentos deles, para visitantes, que aí você dá menos prioridade ainda, e para os colaboradores que têm equipamentos controlados por você. Aí você permite que acesse os servidores porque você está controlando bem. E mesmo assim você vai poder controlar todo o acesso desses equipamentos, vai passar por uma série de camadas de segurança desse Next Generation Firewall, inclusive analisando qualquer tipo de arquivo estranho que esteja passando entre essa rede wireless e a rede de servidores, enviando lá para a nuvem para analisar no Capture. Tá? Então aqui eu consigo, com esses 4 componentes, mostrar essa plataforma avançada da SonicWall que já está preparada para as ameaças de 2017 e 2018 aqui. Tá, ok? Um pouco mais sobre análise de detecção de falhas e branch prevention aqui, né? Então, como eu já disse para vocês, existe um algoritmo
de machine learning, de aprendizagem profunda. Então, à medida que os artefatos vão passando pelos algoritmos, esse algoritmo está sempre aprendendo, isso é em escala mundial. Então, aqueles 3 milhões de equipamentos, desses 3 milhões de equipamentos, 1 milhão de equipamentos estão liberados como sensores. Então, esses sensores que estão vendo todo tipo de tráfego estão alimentando esse algoritmo monstruoso que está rodando lá no data center da SonicWall e está classificando todos os malwares, né, de uma maneira muito mais inteligente que qualquer outra solução no mercado, tá? Incluindo o sandbox que eu já expliquei para vocês, que tem multivendors, um focado em hipervisor, outro focado em emulação de diversos sistemas operacionais e um focado em virtualização. Então, um para identificar malware em servidores virtualizados, um para identificar malwares em sistemas operacionais, tanto mobile como comuns, e outro para sistemas operacionais de hipervisor. Então, quem está desenvolvendo vírus para SX ou para Zen Server, já tem também o sandbox para simular, rodar esses códigos dentro desses ambientes, tá? Então está aqui toda a tecnologia de aprendizagem integrada com a solução de Capture, que tem esse sandbox multivendor aqui, ok? Tá? Aqui, o foco de atuação no final de 2007 e 2018. Então, gestão, relatórios e análises, implementado em nuvem e zero touch. Plataformas de firewall. Então, novidade, em 2018, a SonicWall vai estar lançando os seus firewalls virtuais, que podem rodar principalmente em VMware, inicialmente em VMware e depois vão estar disponíveis para outros hipervisores. Então, você vai poder implementar a solução SonicWall do jeito que você conhece dentro do seu servidor SX, sem depender de appliance nenhum. Isso pode ser muito bom se você está migrando seus servidores na nuvem e quer ter algum tipo de segurança lá na Amazon, Amazon AWS, no Microsoft Azure, né? Enfim, você quer ter na nuvem pública proteção, você pode colocar um firewall SonicWall dentro da nuvem pública lá para proteger, né, os teus servidores mais essenciais. Não é bom confiar nas soluções puras de segurança, né? Uma vez que o pessoal tem a visão simplista, uma vez que eu coloquei na nuvem, está garantido que ninguém vai atacar. Não é bem assim. Você pode ter até ataque interno, né? Lembra, se um hacker descobrir uma vulnerabilidade da AWS, ele faz um ataque lateral lá de uma máquina da AWS para a sua máquina, né? Então, descobrir uma vulnerabilidade, ele ataca, né? Então, é importante você pensar nisso, né? Em como proteger as nuvens. Então, a SonicWall já vai estar lançando aqui. Prevenção de violação automatizada com o serviço Capture que eu já comentei. O acesso móvel sem fio. Então, a SonicWall está lançando novos APs, Wave 2, né, que eu já vou comentar aí. Uma evolução também na segurança wireless e evolução no cloud management, que a gente vai falar em breve. APIs ricas. Então, hoje, se você, por exemplo, é um provedor de soluções e precisa toda hora ficar configurando regra de firewall, em vez de entrar lá no firewall e configurar lá dentro, você pode desenvolver uma API com uma página web mais simples para criar lá a sua aplicação, que o cara lá, por exemplo, ativei uma máquina nova, automaticamente essas APIs vão criar as regras no firewall específico para aquele seu cliente, tá? Então isso aqui faz mais sentido para quem é um provedor de soluções para terceiros que está toda hora armazenando servidores de terceiros, tá? Para automatizar o processo de criar segurança dentro do firewall a partir de terceiros, tá? E a integração de endpoint, para integrar com antivírus aí de diversos fabricantes, isso está mais automatizado aí, ok? Então, esse é o foco de 2018. Vamos detalhar um pouco mais isso, né? O Capture Labs, como eu comentei para vocês, que é aquele supercomputador lá que roda em vários sistemas operacionais, ele não é de hoje, ele já tem aí 18 anos, tá? Que esse laboratório está funcionando. Então ele está identificando todos os dias ameaça de dia zero em tempo real e avisando lá a Microsoft, tá? Ele é dedicado com soluções automatizadas de prevenção de violação, e só em 2016 ele já identificou 8 bilhões de tentativas de ataque de malware, tá? Malware é um nome genérico, qualquer tipo de ataque, ok? Então tá aí o Capture Labs,
que está firme e forte aí, crescendo. Ok? Falando um pouco mais do Capture Lab, alguns números, né? Então, hoje, a SonicWall troca informações com 50 organizações, né, industriais. Então, existem várias organizações que compartilham dados de descoberta de vulnerabilidade. Então, são as top 50. Então, hoje a SonicWall via Capture troca dados com essas informações. Então, muitas vezes, a SonicWall descobre uma ameaça. Ao mesmo tempo, uma outra dessas organizações descobre a mesma ameaça, eles trocam informações e confirmam, olha, realmente eu descobri por aqui pelos meus métodos, você descobriu pelo mim, então isso é uma ameaça real, não é um falso positivo. Tá? Então isso aqui ajuda a diminuir os falsos positivos. Comentei para vocês, como tem 3 milhões de firewalls no mundo, 1 milhão desses firewalls são sensores, então não existe nenhum fabricante, nem de perto. Tá? Eu diria que o segundo fabricante que tem mais sensores tem de volta de 200 a 300 mil, ou seja, a SonicWall tem 5 vezes mais sensores do que o segundo fabricante. Tá? Okay? Claramente, isso é uma monitoração automatizada, 99% atuada por Machine Learning, então ela é 24/7 por 365. 1% dos casos que fica alguma dúvida, vai um ser humano lá, super capacitado, fazer uma análise final lá para tentar ver se é um falso positivo ou uma ameaça verdadeira. Então ele é monitorado e 99% automatizado. Como eu disse para vocês, né, o tempo de resposta de uma vulnerabilidade de dia zero é menor de 24 horas. Se você pesquisar o relatório da Microsoft dizendo quem são os fabricantes que mais contribuem com vulnerabilidade, a SonicWall vai estar em primeiro lugar e com o menor tempo de todos. Tá? Então, por quê? Pelo volume mesmo, né? Tudo pelo tamanho. São 100 mil amostras coletadas diariamente e 100 mil eventos analisados diariamente. Então, realmente é um monstro esse Capture, ok? A atuação da SonicWall ela vai estar focada, né, em diferentes mundos. Então, para combater o ransomware, então, vai ter toda uma série de soluções dedicadas a combater ransomware, as ameaças criptografadas, então toda a comunicação, treinamento, equipes vão estar são atuações especializadas baseadas na cyberameaça. Então vai ter especialistas em ataques de rede sem fio móvel, especialistas, né, ataques por e-mail e assim por diante. Então, hoje a SonicWall está atuando focado no tipo de ameaça com especialização. Por quê? Porque cada vez mais os hackers estão mais especializados e aí é preciso que a empresa de segurança tenha departamentos com pessoas muito bem capacitadas em cada um desses 4 tipos de ameaças aí. Ok? Né? Lembra que eu comentei que a SonicWall tem 18 mil parceiros, né? Como que a SonicWall faz para treinar todos esses 18 mil parceiros, né? E o outro ponto que eu já comentei, né? A escassez de força de trabalho na indústria de segurança, né? Então as empresas hoje não têm essas pessoas para atuar em cibersegurança, principalmente empresas pequenas e até médias, né? Empresas grandes acaba tendo lá um profissional, 2, 3, enfim, uma equipe bem pequena, mas as empresas médias hoje muitas vezes não tem. E se procura, não consegue achar, não tem disponível. Tá? Então, como eu disse, confie nos parceiros, a Brava é um deles, e o SonicWall University, o que é? É uma ferramenta da SonicWall destinado apenas para os parceiros de negócio para nos treinar. Tá? Então, a gente recebe informação, né, da SonicWall, né? Então, só para ter uma ideia, só nos primeiros 4 meses, com essa massa de 18 mil parceiros, houve 33 mil exames bem-sucedidos, né? 17 mil homens-hora de treinamento, 400 pessoas por semana são treinadas. Inclusive a Bravo, com todo o seu pessoal, foi treinado, é certificado e pode te ajudar. Você poderia estar pensando assim, poxa, eu como profissional da minha empresa, eu posso me sujeitar ao SonicWall University? A princípio não, isso é uma ferramenta exclusiva para os parceiros, tá? Mas existem treinamentos, tá, na ferramenta, tá, SonicWall disponíveis aí. Então, quero fazer um treinamento de cibersegurança.
não está disponível da SonicWall, só está disponível para os parceiros, mas um treinamento para as pessoas, usuários finais, que a gente costuma dizer, tem treinamento, entre em contato com o nosso comercial vai indicar aí, vai fornecer cotações de treinamento SonicWall dos nossos parceiros de treinamento SonicWall, ok? Tá? Então fica a mensagem aí que toda a comunidade de parceiros SonicWall, né, ela é bem treinada pela SonicWall, inclusive em combate às ameaças, tá? E a Bravo é uma das mais certificadas, com todos os profissionais certificados, ok? Vamos falar um pouco dos lançamentos, as novidades aí para 2018. Então, eu vou pegar até um pouco de ajuda do meu colega Márcio aqui, porque algumas coisas eu não estou bem alinhado quanto a datas. NSA 2650 já foi lançado? Fala um pouco, Márcio. Ele foi lançado mês passado. Ele está em processo de homologação. Sim. A SonicWall utiliza aí uma parte técnica de homologação junto com a Anatel. Então, a previsão para fevereiro já está disponível para venda. Dessa parte aí de atualização, o que aconteceu? Nasceram 3 produtos ao mesmo tempo. O NSA 2650, a Firmware 6.5 e os novas antenas wireless Sonic Wave. Por que esse conjunto? O NSA 2650, nativamente ele já nasce com a Firmware 6.5. Ele é o primeiro firewall com interface 2,5 GB. A Firmware 6.5 ela foi totalmente redesenhada, ela muda bastante a parte de layout e ela tem recursos avançados para atender as novas antenas, a Sonic Wave. E nasceu junto aí as novas antenas, 3 antenas novas, Sonic Wave, a interna, externa e com antena interna, com antena externa e uma antena externa para área tipo pátio, áreas abertas. Essa aqui é resistente a intempéries, né? Sim, ela pode ser instalada em áreas abertas. Essa aqui é externa, sem resistência a intempéries, ela tem que estar bem guardada. Essa aqui pode pôr na chuva que não tem problema. Sim. Normalmente, quando uma nova firmware é lançada, vem também o GMS para suportar as configurações da nova firmware. Então foi lançado aí o GMS 8.4. Então com ele é possível você fazer a implementação das novas configurações, muito voltada até para a parte de Wi-Fi, através do GMS. Tanto é que no print de tela ali você consegue até ver um recurso novo que tem nessa nova firmware, que tem no GMS, que é um mapa de Wi-Fi. Então você consegue ver suas antenas que estão operacionais ou não. Ok. Então, continuando, né? Obrigado, Márcio. Continuando, o serviço de suporte, classe mundial, inclusive em português. Então, hoje, talvez o seu fabricante de firewall te deixe um pouco na mão, porque quando você abre o chamado, você tem que falar com alguém que fala inglês. Às vezes esse cara não é americano, é um chinês, ou é alguém da Índia. Enfim, então, mesmo que você fale inglês, às vezes você tem dificuldade de entender o inglês dele. Né? Você fala inglês, mas ele nem tanto, vamos dizer assim. Né? Isso não acontece com o SonicWall, por quê? Porque hoje o SonicWall tem suporte em português, com pessoas brasileiras. Eles não estão localizados no Brasil, eles estão, por conta das leis trabalhistas serem mais avançadas em outros países, é muito difícil das empresas montarem grandes equipes em próprios território brasileiro. Então eles contratam as pessoas que falam português do Brasil, mas elas trabalham principalmente em Costa Rica, ou México, ou Estados Unidos, tá? Ok? Esses são os centros de suporte espalhados no mundo, que falam todos esses idiomas, como eu já disse, inclusive português do Brasil. Para quem teve experiências não tão boas de suporte da SonicWall no passado, saiba que isso melhorou, e melhorou muito. As reduções de fila de espera reduziram em até 80%. Então, por exemplo, alguém que pudesse ter tido reclamado, eu fiquei 1 hora esperando na fila. O tempo em médio reduziu para 10 minutos.
tá? As taxas de abandono, né, dos usuários que estavam na fila, vou abandonar essa chamada porque está demorando muito, reduziram quase também 80%, tá? E existe hoje uma nova equipe de executivos que está toda hora fazendo uma revisão nos serviços, tentando identificar mais pontos de melhoria. Então, isso já melhorou e continua melhorando e vai melhorar mais, ok? Tá? Então, esse é um ponto importante. Comprou a SonicWall, você já tem incluído o suporte multidioma 24/7 por 365, tá? Isso já faz parte da solução, ok? Aqui alguns clientes, né? Eu não tive tempo de colocar o slide dos clientes brasileiros, mas eu posso comentar algum deles, tá? Aqui tem clientes internacionais, incluindo, por exemplo, a Dell e um monte de clientes, mas que só faz sentido mesmo para quem mora nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia Pacífico, tá? Mas empresas aéreas na Índia, empresas de grandes redes de varejo na América do Norte, a própria Dell, que é um fabricante de tecnologia, é cliente, empresas de telecomunicações dos Estados Unidos também são clientes, e assim por diante. No Brasil, alguns clientes que a gente pode falar. A Uninove é cliente SonicWall, está muito satisfeita com a solução, tem mais de 100 mil alunos protegidos por firewalls da SonicWall, então eles estão muito felizes lá. Então está aí um maior exemplo aí da SonicWall. Outra rede que a gente pode dizer que é uma das maiores redes do mundo, é uma rede formada por 80 mil firewalls, ela está localizada no Brasil, no estado de São Paulo, dentro de todas as escolas estaduais, né? Então as escolas estaduais dentro do estado de São Paulo são 80 mil, né? Então cada uma delas tem lá um SonicWall protegendo os alunos nessa escola estadual aí, a maior rede de todas, tá? Eu dou esses dois exemplos, mas aí tem uma série de exemplos de grandes clientes aí, SonicWall, em todas as verticais, ok? Bom, continuando, aqui os prêmios, a gente colocou aqui só os prêmios desde fevereiro de 2017, que é o ano fiscal da SonicWall. Então, o ano fiscal da SonicWall começou em 2018, começou em 1º de fevereiro de 2017. Tá? Então, agora em 1º de fevereiro de 2018 vai começar o ano fiscal 2019. Então, isso é só um ponto interno para mostrar que todos esses prêmios foram conquistados no ano de 2017. Tá? Não vou entrar em detalhes de cada prêmio, fiquem à vontade depois para pesquisar aí, cada um deles. Ok? E certificações da indústria. Então, os firewalls da SonicWall, as soluções da SonicWall, tem uma série de recomendações, tanto do NSS Labs, como de PVC, como ICSA, como Common Criteria. São muitas certificações extremamente exigentes, que sempre vão ter, cada uma delas, meia dúzia de soluções só, e a SonicWall está em todas. Tá? Inclusive, é certificada pela Anatel no Brasil, tá? E é por isso que está demorando para o 2650 ficar disponível, porque ele ainda está na fase de homologação pela Anatel, tá? Ok? Bom, basicamente foi isso. Agora a gente vai começar uma parte de demonstração, tá? Eu já tenho aqui carregado uma página de demonstração aqui, tá? E aí eu vou passar o controle para o Márcio, que vai falar um pouco mais sobre as novidades aí numa versão 6.5 da SonicWall. Legal. É com você, Márcio. Eu vou utilizar aqui um portal de demo que está disponível para todos. O endereço está aqui na tela, livedemo.sonicwall.com.br. Nessa página você consegue visualizar outros firewall e outras firmware. Nesse caso, eu vou utilizar um firewall com a firmware 6.5, que é a última firmware que foi lançada. Ela foi lançada o mês passado, acabou de sair do forno. Como eu tinha falado anteriormente, é uma firmware que foi totalmente remodelada. Ela mudou bastante o layout, então ela está com uma cara bem inovada. A principal mudança que teve nessa firmware, ele teve o cuidado de separar os elementos que você utiliza para trabalhar diariamente no seu firewall. Então eu tenho uma aba chamada monitor,
que eu consigo ver como está o funcionamento do meu firewall da minha rede. Eu tenho uma aba Investigate, que eu vou utilizar para fazer troubleshooting, para resolver problemas, seja de acesso ou uma liberação nova. E eu tenho a aba Manage, que vai ser a configuração do firewall, onde eu vou criar regras e novos acessos. Quando eu venho aqui na parte de Monitor, Dashboard, eu tenho uma tela bem interessante. Eu tenho uma fotografia do que está acontecendo na minha rede online, daquele momento. Então, eu tenho aqui um primeiro gráfico, está me exibindo como está o uso do equipamento, então são os usos dos processadores. Tem o número de conexões aberta e tem o quanto de banda está trafegando no meu equipamento. São informações importantes, porque se o processador estiver em 100% ou o número de conexões estiver estourando, vou ter um problema na minha rede. Vou ter um problema porque o acesso vai estar lento, pode causar indisponibilidade ou não. Então tem que tomar muito cuidado nessa parte aqui. O que tem que ser analisado? Se o seu equipamento está devidamente dimensionado para o que é a sua rede. Hoje é muito comum o cliente ter um firewall pequeno, a operadora dobra a banda da internet, só que o cliente não se atenta ao firewall. O firewall é limitado para X usuários e X conexões e X de banda. Então acaba tendo aí picos de 100% de processamento, porque o firewall não foi devidamente desenhado para aquela solução, foi desenhado para outro tipo de cenário. Descendo um pouquinho mais para baixo, eu tenho outras informações interessantes aqui. Aqui ele está me informando quanto do tráfego é encriptografado. O Roberto comentou da parte de criptografia. Esse equipamento que nós estamos utilizando para visualizar, ele está configurado com DPI-SSL, então ele consegue visualizar o tráfego criptografado. Então ele está mostrando estatística por conta disso, porque ele está devidamente configurado. Outro ponto aqui que ele está mostrando que é interessante, usuários não reconhecidos. Isso é interessante porque você consegue criar uma configuração de autenticação transparente para a sua rede, com o mecanismo de SSO, só que muitas das vezes você isenta um usuário de autenticação. Você vai isentar usuário de serviço, muito comum, ou usuário de diretoria. Porém, uma vez que você isenta esse usuário de autenticação, você não consegue saber quem foi a pessoa que fez aquele acesso. Então, isso aqui tem que ter cuidado. Então, tem que usar aí com atenção. E aqui está falando a parte de throughput da sua rede, quanto que está passando de banda. Descendo um pouco a mais, eu tenho aí as ameaças que o seu firewall protegeu. Então, ele está configurado com Capture, que é o sandbox. Teve uma estatística aí hoje aí de 608 bloqueios, ameaças que foram bloqueadas por conta do Capture. O Gateway Antivírus, foram 589 ameaças. Aí temos aí o IPS e o Botnet. Então, eu tenho uma estatística de ação do firewall, ameaças que foram bloqueadas. E se não tivesse um firewall, estariam na sua rede. Aqui também um ponto interessante, quantas sessões criptografadas foram escaneadas por conta do DPI-SSL. E a parte aqui que o Roberto comentou lá das ameaças do Zero Day, por conta do Capture. Descendo um pouco mais, temos informações aqui. Eu vou ter um top 5 user, que estão mais usando recurso na minha rede. Então, eu tenho aqui um usuário que está usando bastante recurso da minha rede, é o usuário não identificado. Como que eu vou saber quem é esse usuário? Aí você tem que fazer filtros aí buscando por parte de endereçamento IP. Descendo um pouco mais, aqui eu tenho uma análise das aplicações que estão rodando na sua rede. São aplicações que estão rodando, elas não foram bloqueadas, mas ele te dá aqui uma escala de risco daquela aplicação que está passando pela sua rede. Você tem o Application Control, no Application Control você consegue gerar logs e você consegue bloquear. Nesse caso aqui, ele está gerando log, então você consegue tomar uma decisão se aquele aplicativo é válido ou não, você consegue ir lá e fechar essa comunicação no Application Control. Então você tem dados para tomar ação.
Aí você tem aqui a aplicação que está mais consumindo banda na sua rede. Então esse aqui é um dashboard, já te ajuda aí, já te dá uma fotografia bem ampla da sua rede. Então você já tem informações para saber como que está funcionando a sua rede. Eu vou para a parte de Capture. Capture, o que é o Capture? É o sandbox. Qual que é a função do Capture? Ele pegar ameaças diferentes de ameaças à base de assinatura. Então são ameaças avançadas, são ameaças não conhecidas. Então existe um ambiente na nuvem, existe 3 mecanismos de detecção, de análise. Quando um tráfego passa pelo firewall, ele passa pelo gateway antivírus, passa pelo IPS e passa pelo anti-spyware. Mesmo assim, aquele arquivo ele está estranho, o SolarQual pega o arquivo, submete para a nuvem e ele é analisado em 3 ambientes distintos. O arquivo ele roda em ambiente físico e virtual, desde o Windows XP até o Windows 2016. Ele é executado diretamente no equipamento ou ele simula um avanço do tempo, porque hoje tem ameaças que são programadas para serem executadas depois de X dias. Então ele acelera o clock, não altera a data, ele acelera o clock para forçar que aquele vírus ou aquele worm se manifeste. Uma vez que ele foi manifestado, fez alguma alteração não pertinente ao que ele deveria fazer, por exemplo, um PDF, alterar uma chave de registro do Windows, é dado o veredito que ele é um worm. Aí volta aquela comunicação para a máquina. Aqui eu tenho uma estatística de ameaças que foram bloqueadas. Então eu tenho as barras diárias, as cores mais claras são ameaças que foram pegas, foram menos. Quanto mais escura a cor, mais incidência eu tive de bloqueio. Vou pegar aqui por um exemplo, um arquivo que foi bloqueado como malicioso. Então eu clicando aqui, ele vai me trazer um relatório, o que aconteceu que ele foi bloqueado. Então eu tenho o source e o destination, então o fluxo que foi feito o bloqueio. Ele foi analisado em 602 bases de vírus, não foi detectado. Foi verificado 2 bases de reputação, também não achou. Foi efetuado 3 detonações e ele foi executado em uma. E foi esse arquivo backup aqui. E que esse cara que eu não peguei não tem. Tem determinados momentos que quando você pega um arquivo, você consegue ver até o print de tela do que foi alterado no sistema operacional. Aqui, ó. O que acontece? O arquivo foi executado no ambiente físico virtual, foi identificado no Windows 7 e no Windows XP. Esse arquivo ele fez alteração nesses 2 sistemas operacionais, porque existe alguma vulnerabilidade nele, foi feita alteração, e eu consigo ver o que foi alterado, inclusive me dá até print de tela. Esses 3 engines são os 3 motores de diferentes fabricantes, um deles é SolarQual e os outros 2 são outros fabricantes. Tá? Então eu baixei aqui os print de tela, eu consigo ver até o que foi alterado. Ele está mostrando a lixeira. Isso aqui era um sistema operacional limpo, não tinha nada. Então foi executado esse arquivo nessa máquina. A primeira coisa, já apareceu arquivo na lixeira. Se você for pegar outra tela, ele vai mostrando o histórico de modificações que foi aparecendo na tela. Aí apareceu esses arquivos. Isso é um arquivo não baseado em assinatura, por comportamento. Ele executou no ambiente físico e teve essas alterações. Foi dado um veredito que ele é um worm. Feito isso, ele cria um hash e salva no seu firewall. Se tiver uma nova comunicação com esse mesmo arquivo, automaticamente ele é bloqueado localmente, não precisa ser executado novamente. Então, e em 24 horas, a SolarQual desenvolve uma assinatura e implementa em toda a sua base. Então, quanto mais Capture tiver hoje rodando na rede, mais descoberta de vulnerabilidade ocorre. Então, só para fazer um bate-papo, então veio uma ameaça avançada, que explorou uma ameaça de nível 0, passou por todas as seguranças naturais do firewall, foi para o Capture, rodou nesses 3 engines, acelerou o tempo, mostrou aquelas telas que você mostrou lá, dizendo que foi um comportamento anormal, identificou que foi um ataque. Aí
a SonicWall vai avisar o farol, olha, esse arquivo aí não pode, bloqueia ele, e aí a SonicWall já vai trabalhar numa assinatura para bloquear os novos ataques aí, e avisar também o fabricante de sistema operacional, falar assim, ó, você tem uma vulnerabilidade no seu ambiente aí. Isso mesmo. Tá, legal. Então, essas são as etapas aí que ocorrem. Então, esse é o Capture. Então, nós temos o relatório, bem simples de ser configurado e funciona e está funcionando muito bem. Outra novidade que eu vou mostrar para vocês é a parte do CFS. Desde a firmware 6.2.6 foi lançada o CFS 4.0. Nós tínhamos a CFS 3.0, aí foi lançado o 4.0. Ele está muito mais... Desculpa, Márcio, interromper. A gente tem perguntas aqui. A gente vai começar a fazer um modo mais dinâmico. Fiquem à vontade para colocar as perguntas aqui. Como tem a ver com o assunto que você acabou de falar, eu já vou colocar a pergunta aqui. É o Alan que ele faz a pergunta. Em quanto tempo essa identificação no Capture geralmente ocorre? A média está em 20 segundos, mas pode chegar até 15 minutos. Por quê? Você tem todas aquelas etapas de verificações anteriores, o Gateway Antivírus, IPS, então ele já está fazendo parte do processo. 80% da ameaça já pega por ali. Não deu certo, aí ele submete. Submeteu, fez análise e tem o veredito. Tudo também vai muito do tamanho do arquivo, banda que você está disponibilizando para fazer o upload do arquivo, a sua fila, você tem um limite de fila ali, então quantos arquivos você está mandando. Então essas são as variáveis, mas hoje está em média de 20 segundos, pode chegar a 15 minutos. Então só para concluir, né, 99,9% das ameaças são identificadas pelas proteções tradicionais. Então, em 99,9% dos casos, um arquivo que foi identificado com malware não vai chegar até o usuário imediatamente, não vai ter delay nenhum. Em 0,1 até 1% dos casos, quando é um arquivo muito diferente, que realmente é muito diferente de tudo que a SonicWall viu, ela fala, opa, isso é alguma coisa muito diferente, deixa eu levar lá para o laboratório. Aí tem a pergunta aqui do Alan também, enquanto isso, o arquivo não é liberado para o usuário, Márcio? Existe uma configuração que eu falo que é para bloquear até que eu tenha o veredito. Isso funciona para a comunicação HTTP, HTTPS. Então, se você está num Dropbox via web, você vai baixar um arquivo e ele está sendo inspecionado. Se essa opção estiver configurada, vai aparecer uma telinha da SonicWall falando que o arquivo está sendo analisado para aguardar X tempo, depois você dá um F5 e você consegue baixar. Se o arquivo for válido, você dá um F5 após o processo, você baixa o arquivo, senão ele vai dar o veredito que é um worm e você não consegue baixar novamente, vai dar uma tela de bloqueio. Isso acontece somente para HTTP e HTTPS. Diferente disso, online. O arquivo passa, mas você recebe um relatório pelo MySonicWall que o arquivo foi detectado e ele tem um worm e você precisa dar uma verificada no seu endpoint. Então é importante você garantir aí ter uma segunda proteção no endpoint, um antivírus, por exemplo, um Kaspersky. Ok, obrigado, Márcio. Continuando então com o CFS. A gente tem mais uma pergunta relacionada ao Capture aqui, do Roberto. Roberto está perguntando, o Capture é gratuito? Eu posso ativar no meu equipamento já? A partir de qual versão eu preciso ter o meu equipamento atualizado para ativar o Capture? Então vamos lá, o Capture é gratuito? O Capture está disponível a partir da firmware 6.2.6. É necessário ter firewall da geração 6. Então, a partir do TZ300, o Zorro não suporta o Capture. Ele tem a opção de 30 dias de trial. Após os 30 dias de trial, você pode adquirir uma licença em específico para o Capture. De repente, se você já tem o CGSS, você consegue contratar somente o Capture. Ou você está renovando o seu licenciamento, você consegue contratar um pacote específico que tem incluso o Capture, que é o AGSS.
Ok. Excelente. Então podemos continuar agora com o CFS, como você estava querendo comentar. Vamos lá. Então, a partir da firmware 6.2.6 foi lançado o CFS 4.0. Esse CFS está bem robusto e flexível. Eu vou mostrar aqui para vocês o que mudou no CFS 4.0. Primeira coisa que mudou, hoje ele está orientado ao objeto, então ele lembra bastante a criação de uma regra de firewall. Então hoje eu tenho ali um grupo Objects, então eu vou ter um conteúdo de Content Filter Objects, aqui onde eu vou criar os objetos para depois criar uma regra, uma política de bloqueio ou permissão aí de acesso web. Então em Content Filter Objects eu tenho 3 abinhas. Eu tenho uma abinha aqui de URL List Objects. Aqui já teve uma melhoria em que ponto? Eu consigo ter 128 listas, brancas ou negras, que vai ter liberação ou bloqueio de sites específicos. Anteriormente eu conseguia fazer isso por política, limitava em 100 entradas, 100 URLs. Hoje, cada lista que eu criar aqui suporta em média 5.000 entradas de URL. Então ele ficou bem robusto aí. E eu consigo criar N listas e posso usar em N políticas. Antes eu tinha uma lista vinculada a cada política. Na parte do CFS Action, anteriormente eu tinha o Action de bloquear ou permitir o acesso a uma página ou a um grupo. Hoje não, hoje eu tenho mais recursos. O que eu tenho de novo? Eu tenho o recurso de frase, então eu consigo pegar uma página ou uma categoria e não bloquear ela. Eu vou definir uma super senha. Quem tiver essa super senha vai conseguir acessar a página. Então imagine que eu tenho um departamento de marketing que precisa acessar o Facebook. Quando o analista vai tentar acessar o Facebook, vai aparecer a tela de frase. Ele vai chamar o coordenador, vai chamar o responsável da área dele, ele vai entrar com a super senha, o Facebook vai estar liberado ali por 1 hora. Então você tem uma flexibilidade. Eu tenho agora a tela de Confirm. O que é o Confirm? Vamos citar novamente o Facebook. O Facebook não é uma página do meu negócio da minha empresa, mas eu não quero bloquear. Mas eu vou dar um warning para o meu usuário que, você não deveria estar acessando essa página. Você quer continuar mesmo assim? Quero. Aí ele vai lá, dá um sim, ele acessa o Facebook, fica lá o dia inteiro, mas aquilo é registrado em log. Se você tiver ferramentas aí de syslog, como no GMS ou Analyzer, você vai conseguir puxar um relatório de produtividade. Ele navegou no Facebook com consentimento. Então eu posso tirar um relatório só das vezes em que os usuários apertaram o botão confirme e, vamos dizer assim, entraram nesse modo aí de confirme. Eu sei te responder que o log é gerado, agora só preciso dar uma olhada na parte de relatório. Creio que sim, é possível você gerar sim, porque se você tem um log, você vai ter que ter um relatório para puxar da parte de produtividade. Tá, ok. Eu tenho agora o recurso de BWM. Eu consigo priorizar ou limitar banda para classe de acesso web. Então eu tenho lá 60 categorias que eu consigo fazer o filtro web. Então eu consigo pegar, por exemplo, uma categoria bancos e priorizar. Vou dar banda, vou dar prioridade para ele. Eu posso pegar outra categoria que é downloads e vou taxar, vou limitar a banda que aquela categoria vai utilizar. Fora isso, eu tenho 2 telinhas que eu consigo otimizar a tela de bloqueio. Eu tenho uma pergunta aqui do Ricardo relacionada ao BWM. O Ricardo está perguntando assim, o SonicWall pode ajudar a verificar, controlar a banda de acesso à internet de alguns usuários da minha empresa, que estão fazendo muita empresa? Como é que eu posso controlar isso? O BWM você consegue falar quanto de banda você vai dar para um aplicativo, para uma regra. Então, na questão de um usuário, eu tenho um departamento financeiro que precisa ter banda garantida para acessar bancos. Então, eu consigo criar uma regra que o grupo de máquinas do financeiro, para acessar bancos, vai ter banda
banda garantida para ele. Então ele é bem flexível aí. Ok. Então eu tenho aqui telas customizadas para bloqueio. Então antes eu tinha uma tela global quando era bloqueado o acesso web. Hoje eu consigo fazer isso por política. Então esse aqui é o meu objeto do tipo action. Daí eu tenho um terceiro objeto que é as categorias. Então eu tenho aqui 60 categorias que eu vou definir se eu vou bloquear, permitir, se eu vou falar que vai acessar através de frase ou com confirm. Eu vou setar quais são as listas permissivas ou as que vão bloquear. E eu crio esse objeto. Criando esse terceiro objeto, que é de fato onde eu estou permitindo, que eu estou dando a liberação de bloqueio ou permissão, eu vou criar a regra, vou criar a política, que mudou bastante. Hoje eu venho aqui em Security Services, Content Filter. A política hoje, ela lembra muito uma regra de firewall. Então eu venho, crio uma política. Na hora que eu vou criar a política, eu vou pegar todos aqueles objetos que eu criei e vou associar a essa política. Um ponto que mudou aqui que é muito interessante, eu consigo hoje falar o sentido da inspeção daquele tráfego web. Antes era de LAN para o WAN, eu marcava na zona. Hoje eu consigo falar que pode ser de uma LAN para uma VPN, considerando que uma navegação sai centralizada pela matriz, mas eu quero fazer a inspeção do web na filial para reduzir o uso de banda. Então, eu vou lá, venho aqui, seleciono todos os objetos que eu criei, o grupo, que eu vou aplicar a regra. Então, serão regras voltadas a grupo, então eu posso ter grupo TI, diretoria... São grupos do AD, pode ser? Grupos do AD. Você vai fazer uma integração LDAP, você vai importar os grupos para o firewall e você vai selecionar aqui o grupo que vai responder para aquela política. O schedule, aqui no caso vai ser 24/7, mas você pode criar uma regra que vai funcionar só em horário comercial. Após o horário, você não tem acesso web. Então, você consegue até fazer políticas voltadas à janela de horário. Eu posso, por exemplo, impedir que os funcionários acessem sistemas do Salesforce, por exemplo, dentro da minha empresa, fora do horário comercial dentro da minha empresa, ou via web, ou via VPN, por exemplo. Sim, sim. Você consegue criar uma política que o acesso ao Salesforce é no horário administrativo. Fora desse horário, a regra automaticamente é fechada. Ela só vai liberar o acesso no dia seguinte. Okay. No Profile, eu vou selecionar o objeto que eu criei anteriormente na parte de Profile. Lembrando, era o que tinha lá o block, o accept, o BWM, a frase. E o action é a categoria. São as 60 categorias que eu seleciono se vai ter bloqueio ou não. Uma vez selecionados os objetos, eu crio a política e ela vai ter aqui. O que mudou bastante hoje, ela é como se fosse uma regra de firewall. Então eu vou ter N política, chegou uma regra de acesso, ele vai começar a ler as políticas de cima para baixo, deu match, a política é aplicada e acaba por ali. Eu tenho uma pergunta aqui do Pedro. O Pedro está perguntando o seguinte, você falou lá que as URLs já vêm cadastradas nas categorias. E se eu tiver uma URL lá que a SonicWall cadastrou de uma maneira, mas eu quiser cadastrar como outra maneira, como é que eu faço? Primeiro você consegue submeter para a SonicWall o ajuste disso. Então, você tem uma telinha que você consegue falar, ó, minha página web não faz parte de financeiro, faz parte de TI. Então, você consegue pedir esse ajuste. Deixa eu só ver aqui no CFS 4.0 se está no mesmo lugar, eu já mostro agora, ó, como fazer isso. Então, aqui em Content Filter, CFS Profile, anteriormente ele ficava aqui. Vamos descendo. Eu não tenho. Mas tem um site. Existe um site que você consegue reputar e pedir para ele ajustar. Depois eu mando uma resposta para vocês por e-mail, qual é o site que você reclassifica os sites que você identificou que estão errados. Está respondida a pergunta, Pedro?
Olha, ele falou aqui que está respondido. Sim, tá. Ok. Então, voltando aqui, só resumindo, então, no Security Services, Content Filter, então eu crio a política está criada, aí ela vai ter prioridade, ela vai ler de cima para baixo, deu match, a regra é aplicada. Isso resolve aquele problema do CFS 3.0, que o usuário tinha que fazer parte de mais de uma política, e a política que era aplicada era sempre a menos permissiva. Aqui não, aqui você define qual vai ser a mais permissiva ou a menos permissiva. E com isso eu concluo aqui o demo desta apresentação desse webinar. A gente tem aqui mais algumas perguntas não relacionadas com esse tema. Duas perguntas do Rafael. A primeira pergunta do Rafael é: já tenho um access point de outros fabricantes. Posso aproveitar eles ou preciso trocar por Sonic Point para ter se eu quiser adquirir um firewall da SonicWall, eu preciso trocar meus access points de outros fabricantes por Sonic Point ou posso aproveitar? Para você ter uma administração completa, centralizada, tem que ser da SonicWall. Então, Sonic Wave ou Sonic Point, porque o SonicWall vai ser uma controladora wireless. Através desse firewall, você vai conseguir gerenciar todas as suas antenas de um ponto central e você vai ter toda a proteção que você conhece hoje do ambiente cabeado no seu ambiente Wi-Fi. Se você já tem um ambiente Wi-Fi de terceiro, você consegue criar uma zona, você consegue criar uma rede apartada e você fazer a segurança para esse ambiente wireless. Só que é outro segmento, é outra estrutura. E você não consegue gerenciar essa antena de terceiro. Você só consegue gerenciar antenas que for da família da SonicWall. Ok. E a última pergunta aqui, porque a gente já está em cima do laço, do tempo, né? O mesmo Rafael está perguntando, ele está fazendo até uma reclamação aqui. Os Sonic Points são mais caros que os outros Access Points. Ele queria saber por quê e se a SonicWall tem alguma estratégia de redução de preço aí de Sonic Point. Que quando você pensa em Sonic Point, ele não é apenas um wireless. Você não pode pegar um Sonic Point e comparar com um D-Link, um Linksys. Não. Ele é um wireless corporativo. Então, você tem que pensar no valor agregado que o produto tem na parte de segurança. Então, eu consigo ter ali múltiplos SSIDs, eu consigo ter controlar o acesso, quem pode ou não pode acessar. Então, eu posso ter um SSID Corp, que consegue acessar minha rede local. Eu consigo ter um SSID Guest, que só acessa a internet. E mesmo no SSID Corp, que eu sei que o usuário conecta um celular nesse SSID, eu consigo ter a proteção. Eu consigo rodar o Capture, eu consigo rodar um Gateway Antivírus, eu consigo rodar um Antispyware nessa comunicação. Uma antena convencional não consegue fazer isso. Não é a antena. A antena é um meio, é um hardware, mas eu preciso dela para aplicar a tecnologia. A SonicWall está trabalhando aí para o próximo ano para desenvolver produtos de baixo custo. Então, vai ter antenas mais acessíveis para brigar com fabricantes que têm aí soluções mais baixas aí em valores. Possivelmente vai ter alguma limitação ali de throughput, alguma coisa do gênero. Não dá para você ter um produto top com preço do mais barato, mas vai ter melhorias aí. Vai ter opções para o cliente. Sim. Eu tenho uma última pergunta que eu acho interessante, vou queimar um pouco do tempo aqui. O Oliveira está falando o seguinte, ele falou que ele já tem uma rede SonicWall, com vários access points SonicWall, está satisfeito, só que ultimamente ele está dizendo que não está funcionando muito bem. Ele começou a ativar aquelas funções avançadas do SonicWall e começou a ter problemas. E ele pergunta, tem alguma dica? Sim, tem que tomar muito cuidado quando você for usar os recursos avançados aí na parte de Sonic Point, na parte de wireless. Por quê? Tem recurso que está lá que ajuda a aumentar o throughput da comunicação Wi-Fi. Só que daí tem até um lembrete lá, se você colocar o mouse em cima você consegue ver, o endpoint tem que garantir suporte àquele recurso. Se você habilitar esse recurso, se você tem uma placa lá de Wi-Fi que não suporta aquele recurso, você vai ter lentidão. Outro ponto muito importante que você tem que tomar cuidado, o uso de canal. Então, na frequência 2.4, você tem que usar os canais 1, 6, 11.
Você consegue ver pela ferramenta do SonicWall que o canal 13 está com uma pontuação, está livre, está bom para eu utilizar. Só que não é um canal suportado internamente aqui no Brasil, então você tem que usar 1611. Sempre dê preferência a usar a frequência 5 GHz, que te dá uma gama muito maior aí de canais. Hoje, a gente tem limitação na tecnologia Wi-Fi, principalmente no 2.4, que é a saturação de frequências, de SSIDs. Se você rodar uma ferramenta de scan de canais, você vai ver que hoje está bem saturado aí. Então, beleza. Então, só para concluir, fica a dica, né? Quando você for montar uma rede corporativa Wi-Fi, tente planejar que seja uma rede 5 GHz. Então, na hora de você comprar os endpoints, né, os notebooks, os celulares, né, garanto que eles já tenham suporte para 5 GHz. A gente vê muitos clientes lá comprando notebook, querendo saber CPU, memória, HD, mas não fica preocupado em saber se o wireless daquele notebook tem suporte a 5 GHz. Então, se sua rede for pura Wi-Fi, não for colocar cabeamento, é importante que você pense em montar uma rede 5 GHz. Agora, se for uma rede para visitante, o ideal mesmo é que ela seja 2.4, porque provavelmente seu visitante não vai vir com equipamento 5, ele vai vir com equipamento 2.4. Então, para visitante, deixa 2.4 mesmo para atender ele. Agora, se for corporativo, 5 GHz. Pessoal, a gente está com o tempo estourado, tem mais algumas perguntas aqui, a gente não vai ter tempo, a gente vai responder individualmente elas. Eu agradeço, esse webinar foi um sucesso, teve dezenas de pessoas aí conectadas, enfim, está sendo gravado, vai estar disponível no YouTube para você assistir. Só entrar lá e baixar no YouTube a partir de amanhã, tá ok? Agradeço aí a presença de todos. Esse ano a gente terminou, esse foi o último webinar do ano, então aproveito para desejar um bom Natal, um feliz ano novo para todos, e a gente volta aí em meados de janeiro com mais assuntos de tecnologia. Para isso, um recado final, entrem no canal do YouTube e dê likes nos vídeos que você gostar mais para orientar nossas próximas produções, tá bom? Bom, agradeço aí a todos e desejo um ótimo almoço aí para todos. Um abraço e até mais, até logo.